Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para iniciarmos a análise do direito penal, parte geral. Neste primeiro encontro, nós começaremos tratando da aplicação da lei penal, mais especificamente do artigo 1º do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código Penal. O artigo 1º trata do princípio da legalidade, que será fracionado em outros dois subprincípios, quais sejam o princípio da anterioriedade e o princípio da reserva legal. Vamos à leitura do artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Eis o conteúdo do artigo 1º, que também está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Se os senhores fizerem a leitura atenta ao artigo 1º, vão perceber o seguinte: ele é dividido em duas frases, em duas afirmações. E cada uma destas afirmações corresponderá a um dos subprincípios. A primeira parte que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, corresponderá ao princípio da anterioriedade. E a segunda parte, que diz: não há pena sem prévia cominação legal, corresponde ao princípio da reserva legal. Falando rapidamente sobre o princípio da legalidade e os seus dois subprincípios. Tanto o Constituinte, em 1988, como o legislador penal, em 1940, fizeram previsão a este princípio, em primeiro lugar, por um critério político, qual seja, é necessário que não hajam imputações pontuais, é necessário que determinados crimes sejam tratados de forma excepcional, através de leis excepcionais e através ou após a imposição de penas excepcionais. Então é necessário que se tenha em mente esta circunstância. Em virtude desta circunstância surgiu o princípio da legalidade. Além destes subprincípios, aos quais já fiz menção, existem outros princípios que serão decorrência da legalidade. Eu gostaria de lembrá-los do seguinte também. Os senhores estudaram direito tributário, o professor do direito tributário fez menção ao princípio da legalidade, o professor de direito administrativo mencionou também o princípio da legalidade, o professor de direito civil e a maioria dos professores mencionaram este princípio. Então, na maioria dos ramos do direito, há a aplicação do princípio da legalidade, como decorrência do sistema que nós adotamos. Agora, quando vocês pensam no princípio da legalidade no direito penal, é necessário que vocês tenham em mente o seguinte: no direito penal, a observância ao princípio da legalidade ainda é maior. Nós temos a legalidade estrita, ou seja, salvo nas hipóteses em que haja um benefício ao réu, não é possível a interpretação extensiva do direito penal. Não é possível a analogia in malam partem, por exemplo, a analogia prejudicial ao acusado. Em determinadas circunstâncias, será admitida a analogia, mas a analogia in bonam partem, quando trouxer um benefício ao acusado. Então, eis a vertente da legalidade estrita. Falando sobre os dois subprincípios, o princípio da anterioriedade, ou seja, a lei penal só será aplicável àquelas circunstâncias que ocorrerem após a sua vigência. Os crimes que tenham ocorrido antes da vigência da lei penal não serão por esta abarcados. Então, só aquelas condutas posteriores. Só para que os senhores tenham um exemplo, para que vocês possam materializar esta circunstância. Supondo que no dia 1º de janeiro de 2015 passe a vigorar uma lei criminalizando a homofobia. E no dia 31 de dezembro de 2014, um determinado sujeito praticou homofobia em face de outro sujeito.
Nesta circunstância, o sujeito que praticou o crime no dia 31 de dezembro de 2014 não sofrerá as consequências penais da lei que criminalizou a homofobia. E por quê? A lei passou a vigorar no dia 1º de janeiro de 2015. Então, todos os fatos anteriores, por mais próxima que seja a prática da conduta, não serão abarcados pela lei posterior. Mais à frente, os senhores vão perceber que essa questão da anterioridade tem outras consequências, quando nós tratarmos da retroatividade da lei penal e da ultratividade da lei penal. Mas, neste momento, as informações que lhes foram transmitidas são suficientes. E falando do princípio da reserva legal, que corresponde à segunda parte do artigo 1º, não há pena sem prévia cominação legal. Cabe à lei, e só à lei penal, a indicação de quais condutas serão consideradas criminosas, a indicação dos elementos que compõem o crime ou que comporão a conduta criminosa, e só à lei penal cabe também a atribuição de pena. Então, a reserva legal. Só a lei penal há a competência para a composição, para a formulação de tipos penais. Quando eu digo lei penal, não necessariamente o Código Penal. Os senhores estudarão comigo mais à frente, se já não estudaram, porque nós temos um módulo em apartado, a legislação penal especial. Então também existem outras leis que dispõem sobre determinadas condutas criminosas, como a Lei 8.072 de 90, que fala dos crimes hediondos, a Lei 9.613 de 98, que fala da lavagem de dinheiro, e assim sucessivamente. Outras leis penais especiais. Então, não somente o Código Penal disporá sobre condutas criminosas. Nós temos outras leis também dispondo neste sentido, tá? Então, anterioridade e reserva legal, dois princípios expressamente consagrados pelo Código Penal. Falando também de outros princípios aplicáveis ao direito penal, mas não previstos expressamente no Código Penal. Nós temos, em primeiro lugar, o princípio da intervenção mínima, ou seja, o Estado só intervirá ou só vai intervir quando os outros ramos do direito não conseguirem prevenir a conduta ilícita. Como sinônimo também do princípio da intervenção mínima, nós temos o princípio do direito penal de última ratio, ou o direito penal como última esfera de atuação jurídica. Ou seja, ocorreu determinada circunstância. Primeiramente, é necessário que se tente contornar, que se tente resolver essa situação através do direito civil, do direito administrativo, do direito tributário, do direito do trabalho, do direito ambiental, etc. Se estes ramos do direito não tiverem a capacidade de elucidar aquele problema, só aí nós aplicaremos o direito penal. Então, o direito penal de última ratio, o direito penal como última esfera de atuação jurídica. Princípio não consagrado expressamente no Código Penal. Nós temos também o princípio da fragmentariedade. O que é o princípio da fragmentariedade? Significa que o direito penal só protegerá os bens jurídicos penais mais importantes para a manutenção da vida em sociedade. Todos os senhores sabem que o direito penal, o principal objetivo, um dos principais fundamentos do direito penal, seguindo a doutrina mais moderna, é a manutenção dos bens jurídicos penais considerados essenciais à sociedade. Então, a manutenção da vida de cada um dos homens é essencial à manutenção da sociedade? Sim, por óbvio é essencial. Em virtude desta circunstância, o direito penal vai tutelar o direito à vida. O patrimônio é essencial à manutenção da vida em sociedade? Sim, por óbvio, quanto à manutenção do patrimônio, nós não temos uma regra absoluta, mas a manutenção do patrimônio é essencial à vida em sociedade. Em virtude desta circunstância, nós manteremos ou tutelaremos o patrimônio. O princípio da
fragmentariedade. Nós temos também o princípio da ofensividade, que diz respeito não só à imoralidade da conduta. É necessário também que esta conduta tenha o condão, tenha a capacidade de ofender o bem jurídico penal tutelado. Quando nós analisamos o princípio da ofensividade, é necessário que vocês tenham em mente o seguinte: o princípio da ofensividade vem sendo estudado e indicado pela doutrina há muito tempo, mas nós temos um fracionamento atual do princípio da ofensividade, que diz respeito aos crimes de perigo. E por quê? Nós já estudamos, quando da análise das leis penais especiais, principalmente o Código de Trânsito, a distinção entre os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Quando nós pensamos nos crimes de perigo concreto, todos os senhores sabem o seguinte: olha, crime de perigo concreto é aquele crime onde há uma efetiva exposição a perigo do bem jurídico penal tutelado, ao passo que crime de perigo abstrato não há uma efetiva exposição a perigo do bem jurídico penal tutelado. Contudo, dada a importância deste bem jurídico penal tutelado, o legislador entende por bem criminalizar aquela conduta. E, além dos crimes de perigo, nós temos os crimes de lesão ou de dano. São aqueles crimes onde há uma lesão ou um dano efetivo ao bem jurídico penal tutelado. O homicídio, por exemplo, é um crime de lesão ou de dano, porque para que haja o homicídio é necessário que se tire a vida de alguém. Ao passo que crime de perigo concreto é o crime de direção perigosa ou de racha, disposto no 311 do Código de Trânsito Brasileiro. É necessário que, para a consumação do crime, haja uma efetiva exposição a perigo de determinadas pessoas em determinadas circunstâncias, perigo concreto. E perigo abstrato, o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, embriaguez ao volante. Não é necessário que se comprove a efetiva exposição a perigo de uma pessoa para que haja a consumação do crime do artigo 306 do CTB, da embriaguez ao volante. Por que eu falei disso? Porque eu mencionei o princípio da ofensividade. Nós temos o princípio da ofensividade. Não basta que a conduta seja imoral. É necessário que ela exponha ou imponha uma ofensa ao bem jurídico penal tutelado. E esta vem sendo fracionada, vem sendo mitigada em virtude dos crimes de perigo. Meus amigos, então falamos rapidamente sobre os principais princípios relativos ao direito penal, falamos sobre o princípio da legalidade e falei da reserva legal e da anterioridade, que são decorrências do princípio da legalidade, e falei também de outros princípios implícitos, que não são consagrados expressamente pelo Código Penal, mas têm aplicação, terão a função de regência do direito penal, da aplicação do direito penal. Para nós terminarmos esse nosso encontro, eu vou falar de outros princípios relativos também ao direito penal e que são decorrências do princípio da legalidade. E estes princípios são expressos por termos em latim. Então nós temos 3 termos em latim que serão disponibilizados aos senhores aí na tela para que os senhores possam nos acompanhar. O primeiro princípio é o seguinte: nullum crime, nulla pena sine lege scripta. Significa o seguinte: a lei penal necessariamente será escrita. Há a proibição da fundamentação ou do agravamento da punibilidade pelo direito costumeiro. É necessário que nós tenhamos a lei escrita, seja o Código Penal, sejam as leis penais especiais, e ela esteja previamente disposta. Não é possível, reitero, a fundamentação de determinadas condutas ou agravamento de determinadas condutas em virtude do direito costumeiro ou do direito consuetudinário. Nós temos um segundo princípio que é o seguinte: nullum crime, nulla pena sine lege stricta. Percebam o seguinte: na primeira era lei scripta, aqui é estricta. E esse princípio diz respeito à impossibilidade de fundamentação da imposição da prática do crime
ou do agravamento desta conduta através da analogia. Eu já mencionei aos senhores no dia de hoje. A analogia, com vistas a prejudicar, a piorar a situação do acusado, não é possível. Nós admitimos a analogia in bonam partem, nunca a analogia in malam partem. E um terceiro brocardo em latim, que vai representar um princípio penal, é o nullum crime, nulla pena sine lege certa, que diz respeito à proibição da edição de leis penais indeterminadas, ou o emprego de normas muito gerais, ou tipos incriminadores genéricos, vazios ou imprecisos. Quando nós falamos desse princípio, é necessário que todos vocês pensem nas normas penais em branco, porque há compatibilidade das normas penais em branco com o nosso ordenamento jurídico penal. Quando nós tratamos, por exemplo, no módulo de legislação penal especial da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, eu mencionei a vocês. Meus amigos, tanto o artigo 28 como o artigo 33 da Lei de Drogas não traz expressamente a indicação do que são drogas. O conceito das substâncias consideradas como drogas e o rol de substâncias consideradas como drogas será extraído da portaria 344 da Anvisa. Então, para que a lei penal tenha uma efetiva aplicação, é necessário que determinados conceitos sejam extraídos de outras leis. Eis as normas penais em branco. E as normas penais em branco são fracionadas entre normas penais em branco homogêneas, heterogêneas e ao avesso. E sobre as normas penais nós falaremos no nosso próximo encontro. Foi um prazer contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!